Olá pessoal, seja muito bem-vindo, eu sou o professor Lucas Pereira, esse é o nosso canal Prof Invest, um quadro um canal, né, onde eu, professor de matemática, mostro para vocês aí alguns ensinamentos e também a minha experiência dentro do mercado financeiro, tá bom? Lembrando que aqui não é nenhuma recomendação, nem de compra, nem de venda, né, nenhuma recomendação de investimento, mas apenas uma aplicação aí, tanto de uma transmissão de conhecimento, né, de um professor para você que deseja aprender a investir, tanto também relatando a minha própria experiência pessoal dentro do mundo dos investimentos. Então, se você ainda não é inscrito aqui no canal, fica aí o convite para você se inscrever e se gostar do vídeo, deixe o seu like. Hoje, né, nós vamos dar continuidade aí ao nosso curso Investindo do Zero, onde eu, né, busco ensinar vocês aí um pouco mais sobre os investimentos. E nessa aula de hoje, a nossa quinta aula já, é uma aula sobre os ETFs. Os ETFs têm uma pronúncia em inglês, né, o nome original é Exchange Trade Fund, ou fundo de índice, né? Ou seja, nada mais é do que um fundo onde vai replicar algum índice aí, tá? Então, não é como um fundo de investimento, né? Onde tem uma empresa por trás e essa empresa faz as escolhas. No ETF, é como se fosse um fundo também, mas com esse objetivo de aplicar, né? Replicar, na verdade, algum índice aí. Então, por exemplo, vai ter um ETF sobre o Ibovespa, que é a nossa bolsa brasileira, né? Então ele vai buscar ter o mesmo resultado da bolsa brasileira, certo? Então a carteira desse ETF vai ser similar com esse índice aí. Então, só para vocês terem uma ideia, né? Dá para investir em mais de 100 empresas de uma única vez. Isso, inclusive, gastando menos de R$ 100. Pois é assim que funcionam os ETFs, né? Uma das formas mais inteligentes e simples de investir na bolsa. E aí é o que a gente vai ver exatamente nessa aula de hoje, né? E aí a gente já vê nessa primeira imagem aí que é um ativo acessível, tem a renda mensal e tem a liquidez, né? Mas, afinal de contas, o que é o ETF? Eu já fiz aquela pronúncia aí no inglês maravilhoso para vocês, né? Mas é como se fosse um pacote, uma cesta com várias ações dentro. Então, quando você compra o ETF, é como se você comprasse essa cesta aqui, né? Então, em vez de você comprar uma ação de Google, Amazon, Apple, você vai comprar uma cesta e essa cesta aí, ela investe em todas essas outras ações, certo? Então, a ideia é essa daqui. Ao comprar um ETF, então, você investe em dezenas ou até mesmo centenas de empresas ao mesmo tempo. É como comprar, então, né, como eu disse, uma cesta e dentro dessa cesta, aí você não controla o que tem dentro dessa cesta. Mas ao comprar aqui uma cota dessa cesta, né, você concorda que vai estar investindo indiretamente em todas as empresas que estiverem dentro dessa cesta, beleza? Então pense aí que você vai ao supermercado e pode comprar maçãs, bananas e peras separadas, ou pegar uma cesta de frutas já pronta ali. Então essa cesta é a ideia de ser o nosso ETF, tá bom? E aí agora, dando continuidade, nós vamos ver os tipos de ETF. Nós temos aí os ETFs do Brasil e os ETFs internacionais, que inclusive podem replicar o mesmo índice. Olha só que interessante. Dois ETFs diferentes, sendo um brasileiro e um do exterior, replicam o mesmo índice. Olha só que interessante. Inclusive, foi assim que eu comecei. Eu comecei investindo nos ETFs brasileiros, e aqui não com BOVA11, mas com IVVB11. Ficou aqui no lugar errado. O IVVB11 é um ETF brasileiro. O ETF similar a ele internacional é o IVV, né? Esse sim é o ETF internacional que também replica o S&P 500, que são as 500 maiores empresas dos Estados Unidos. Mas dentro dos ETFs brasileiros, onde você investe diretamente na Bolsa Brasileira, nós temos aqui como exemplo, né, o BOVA11, que vai replicar o índice Ibovespa, e o SMAL11, que vai replicar as small caps, né? O que é small caps? São empresas menores aí que têm potencial de crescimento, tá? Nos ETFs internacionais, que é onde eu invisto agora, né? Não é IVVB11, mas tem o IVV. E aqui tem mais outros dois exemplos de, inclusive, ETFs internacionais que eu invisto. Um deles aí são as empresas de tecnologias e outro, por exemplo, com foco em dividendos. E aqui eu acho que eu anotei para falar isso aqui em algum momento. Mas já vou adiantar para vocês qual que é a diferença aqui importante entre ETFs brasileiros e internacionais.
ETFs brasileiros não pagam dividendos, eles reinvestem os dividendos. Então há uma tendência clara de valorização das cotas do ETF, já que você não recebe os dividendos dessas empresas, né, que estão dentro dos ETFs, mas o fundo vai receber esses dividendos e comprar mais ações. Então o fundo vai ficando cada vez maior, vamos dizer assim, e aí a cota tende a valorizar cada vez mais. Já os ETFs internacionais, esses sim pagam dividendos. E aí quando a gente investe diretamente lá no exterior, nós vamos receber, por exemplo, no meu caso, eu recebo os dividendos em dólar. Então essa daí é uma das diferenças, né? Então ETFs nos dá essa possibilidade, né, de diversificação mundial. Com a cesta aqui, ó, você consegue investir em diversos mercados aí. Inclusive ETFs da China, de países, né, de mercados emergentes, né, que estão em potenciais crescimento. Então nós temos aí uma diversificação automática, você reduz o risco específico de comprar uma ação, né? Você compra uma cesta, então ali você já está diversificado, tem um custo baixo, né? Por mais que quando você investe em ETFs, em vez de investir diretamente em cada ação, você vai pagar uma taxa de administração que costuma ser pequena e não vai precisar pagar imposto de rendas diferentes aí, né? Simplicidade, basta um clique para ter acesso a dezenas de empresas e aí uma outra vantagem é justamente a exposição internacional que eu disse aqui para vocês. Então é como ter um pedacinho do mundo inteiro trabalhando para você com apenas uma escolha, né? Com apenas uma cesta aí, um ETF. Agora é importante também falar sobre os cuidados e as limitações que a gente precisa ter, né? Os ETFs brasileiros não pagam dividendos, os outros lá têm. Eles também têm um risco de mercado, se a maioria das ações que estão dentro desse ETF desvalorizarem, o ETF também vai desvalorizar e tem a taxa de administração, que é uma desvantagem frente a você mesmo montar a sua carteira de investimentos. Claro que uma carteira de investimento você não vai montar com centenas de ações. O ETF cumpre esse papel de diversificar para centenas, né? Então, tá aí a diferença. Bom, aqui é, na verdade, uma imagem ilustrativa, só para a gente trabalhar aqui com um exemplo. Então, suponha que você invista R$200 em IVVB11, né? O nosso ETF. Na prática, está investindo em empresas como Apple, Google, Microsoft, Amazon e outras 496 companhias, já que o índice vai investir aí nas 500 maiores companhias dos Estados Unidos, né? Chamadas Big Techs. Então, se o dólar subir ou o mercado americano valorizar, esse ETF também vai valorizar, só que em real, né? Já que ele vai estar aqui no Brasil, tá bom? Bom, então o que nós aprendemos na aula de hoje? Nós vimos o que é um fundo imobiliário, como ele replica um índice de investimento, não exatamente um fundo gerido por uma gestora, né, por alguém responsável, mas com a busca de replicar um índice específico. Permite diversificação automática em muitas empresas, inclusive fora do Brasil. Inclusive, você tem como investir em ETFs no Brasil ou na Bolsa Americana. Lembrando que, por exemplo, eu invisto na Bolsa Americana com uma conta em banco brasileiro. Então, hoje está bem mais fácil fazer tudo isso. O ETF é ideal para quem quer investir de forma simples e com foco no longo prazo. E aqui eu já vou deixar para vocês um convite para a nossa próxima aula, onde a gente vai falar sobre criptomoedas e aquele mantra que eu sempre digo, né? Criptomoeda deve ser o nosso último passo do investimento e não começar por eles. E eu vou te mostrar o porquê disso na próxima aula. Se você gostou dessa aula de ETF, deixe o seu like. Se ficou alguma dúvida, comente aqui abaixo e eu te aguardo na próxima aula sobre criptomoedas. Um forte abraço e até lá!